Olá, pessoal, tudo bem? Eu sou a professora Gláucia, ensino a disciplina de língua portuguesa e daremos continuidade ao estudo sobre as figuras de pensamento. Hoje teremos uma atividade aplicando o que aprendemos com as figuras de pensamento. Antes, vamos revisar as figuras de pensamento. No trabalho com a linguagem, procurando a melhor expressão, o artista da palavra explora determinadas construções ou busca certas imagens com a intenção deliberada de reforçar a mensagem, tornando-a mais criativa e original. Mesmo que para isso tenha de se desviar dos padrões da gramática normativa. Os desvios da norma culta, como reforço da mensagem, têm função estilística, não constituindo erro. São as chamadas figuras de linguagem. Entremos agora nas figuras de pensamento. Antítese consiste na aproximação de palavras que se opõem pelo sentido. Exemplo de uma frase de Cecília Meirelles: os jardins têm vida e morte. Vida, morte, palavras com sentidos opostos. Ironia consiste em dizer o contrário do que se está pensando ou em satirizar, questionar certo tipo de comportamento com a intenção de ridicularizá-lo, de ressaltar algum aspecto passível de crítica. Um exemplo de Monteiro Lobato, frase de Monteiro Lobato: a excelente Dona Inácia era mestra na arte de judiar crianças. Então, temos aí a ironia, porque como é que pode se entender que Dona Inácia era excelente se ela judiava com as crianças? Eufemismo consiste em suavizar uma expressão desagradável, substituindo-a por uma outra menos brusca. Um exemplo do autor Machado de Assis: querida, ao pé do leito derradeiro, em que descansas dessa longa vida, aqui venho e virei, pobre querida, trazeste o coração do companheiro. Então, nós temos o eufemismo aqui, em leito derradeiro, em que descansas. Fica bem evidente a utilização de expressões que abrandam uma determinada situação. Hipérbole consiste na exageração de uma ideia com finalidade expressiva. Um exemplo de um trecho de uma música de Chico Buarque, denominada Rosa dos Ventos. O leito dos rios fartou-se e inundou de água doce a amargura do mar. Então, nós temos aqui uma hipérbole. O leito dos rios fartou-se e inundou-se de água doce. Então, temos um exagero. E a hipérbole, ela se constitui de um exagero. Prosopopeia ou personificação consiste em atribuir a seres inanimados predicados próprios dos seres animados. Um exemplo de um trecho da música de João Bosco: a lua, tal qual a dona de um bordel, pedia a cada estrela fria um brilho de aluguel. Então, nós temos aqui a lua sendo proprietária de um bordel. Nós sabemos que ser proprietário de alguma coisa, isso é uma característica do ser humano. Então, aqui temos, evidentemente, uma figura de pensamento denominada prosopopeia ou personificação. Gradação consiste na apresentação de ideias em
progressão ascendente ou descendente. Ok? Agora vamos à nossa atividade empregando algumas das figuras de pensamento. Um exemplo. Aponte a figura. Naquela terrível luta, muitos adormeceram para sempre. Aqui temos uma figura de pensamento. Repetindo, naquela terrível luta, muitos adormeceram para sempre. Essa expressão adormecer para sempre nos traz a ideia de que é um sono eterno, que é condicionado, no caso, à morte. Então, que figura de linguagem, que figura de pensamento seria uma antítese, um eufemismo, uma hipérbole, uma prosopopeia, uma metonímia? Então, estamos diante da figura de linguagem chamada eufemismo. Outro exemplo, na expressão, a natureza pode estar chorando. A natureza pode estar chorando. Temos uma figura de pensamento, natureza que chora. Nós sabemos que o choro é uma das características emotivas do ser humano. Então, temos uma figura de pensamento aqui nessa expressão. Qual seria ela? Antítese? Catacrese? Ironia? Personificação? Eufemismo? A natureza pode estar chorando. Então, aqui foi atribuída uma característica à natureza que é típica do ser humano. Então, estamos diante de uma prosopopeia ou personificação. Terceira questão. O procedimento de construção textual, que consiste em agrupar ideias de sentidos contrários ou contraditórios numa mesma unidade de significação, é denominado metáfora, hipérbole, paradoxo, ironia ou comparação. Qual seria a figura de pensamento que é cabível nesse exemplo? É o paradoxo. O último exemplo. Que figura de linguagem há na imagem abaixo? Nós temos uma charge, que é um tipo de texto. Amor estava dirigindo seu carro quando, contra minha vontade, a lataria de seu carro ganhou um formato único, diferente e personalizado. Fala logo que você bateu meu carro. Qual a figura de pensamento presente nesse texto? Metáfora, metonímia, ironia, eufemismo ou hipérbole? Qual seria a figura de linguagem, a figura de pensamento aqui? Que ela também é típica desse tipo de texto, a charge. Nós estamos diante de um eufemismo. Ela abrandou, ela encontrou formas diferentes, né, de chegar a dar notícia para seu esposo. E hoje vamos ficando por aqui. Espero ter
tirado algumas dúvidas de vocês sobre as figuras de pensamento e até o nosso próximo encontro.